Meus irmãos e minhas irmãs, nesse sábado da 20ª semana do Tempo Comum, vamos meditar o Evangelho do dia, Evangelho segundo São Mateus, capítulo 23, versículos de 1 a 12. No Evangelho de hoje, Jesus se manifesta acerca daqueles que assumiam, de certo modo, a chefia da comunidade judaica, aqueles que estavam à frente da comunidade, mestres da lei e fariseus. Eles se colocavam como modelos e intérpretes da lei. E Jesus, no Evangelho de hoje, de certo modo, até certo ponto, os justifica. Eles devem ser ouvidos naquilo que ensinam, devem ser seguidos no que dizem e interpretam da lei. Contudo, o Senhor também mostra uma advertência, mas não podem ou não devem ser seguidos em seu exemplo, em seu comportamento. Jesus é claro e direto, meus irmãos. Eles falam e não praticam. Estas palavras de Jesus parecem duras, mas são palavras necessárias. E é nelas que se encontra o grande ensinamento do Evangelho de hoje. Eles falam e não praticam. Jesus não critica os fariseus e os mestres da lei por aquilo que eles ensinam, mas os critica pela sua prática, pelo seu comportamento contrário ao mesmo ensinamento, à mesma verdade que eles interpretam. Entre nós, meus irmãos e minhas irmãs, não pode ser assim. A fé que nós professamos deve ser a fé que nós vivemos. Nós não podemos ter um duplo padrão. É esse o comportamento que Jesus condena, é essa a advertência do Senhor no Evangelho de hoje. Não podemos ter um duplo padrão, não podemos ter um duplo comportamento. A grande chamada de atenção que o Senhor nos faz hoje, a mim, a você, a todos nós, é a chamada pela coerência de vida. Que a nossa vida seja coerente com a nossa fé. Se nós quisermos algum dia ensinar, se algum dia nós quisermos corrigir os nossos irmãos, nós devemos ensinar, nós devemos corrigir por meio da nossa vida, por meio do nosso comportamento. A mim sempre foram muito tocantes as palavras de São João Calábria. Sejamos evangelhos vivos, que a nossa vida, que o nosso comportamento seja evangélico, sejamos evangelhos vivos, que nós possamos ensinar por meio do nosso exemplo, por meio do nosso comportamento, por meio da nossa vida. Acolhamos as três sementes. Primeira semente, versículo 3 do Evangelho de hoje. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis as suas ações, pois eles falam e não praticam. A palavra de hoje, podemos dizer, o dom que nós queremos pedir a Deus é coerência, coerência de vida, coerência entre a nossa vida e a nossa fé, entre a fé que professamos e aquela que vivemos. Nos interroguemos: vivo a minha fé no dia a dia? O meu comportamento na igreja, aos domingos, é coerente com o meu comportamento na semana, em casa, no trabalho, no meu dia a dia? Acolhamos os convites que o Senhor nos faz, peçamos, intercedamos ao Senhor, supliquemos ao Senhor o dom da coerência de vida. A todos vocês, meus irmãos, minhas irmãs, meu abraço, minha bênção, minhas orações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.